Mais uma E família. aí já em 76 já fizemos aquele investimento, que foi o primeiro ônibus da história da música gaúcha. 76. 76. Depois de termos tido um Aero-Willis que o pai nos deu, depois de termos comprado uma Kombi 0 km, depois uma Veraneio, que eram os carros melhores da época, que todos os grupos tinham. Sim. E aí nós demos um grande avanço, foi investir mesmo pesado. Que o meu irmão, o Toco, sempre teve uma visão comercial muito ativa, muito além do nosso tempo, no que tange a iluminação, a equipamento de som, uma série de coisas importantes assim que trouxeram aos serranos um outro patamar, sabe, uma outra forma de se apresentar. Sim. E claro que houve muita resistência por parte de muitos patrões CTGs que não entendiam oportuno e viável que um conjunto musical gaúcho se apresentasse com toda essa, entre aspas, parafernália. Sim. Esse equipamento, e não precisava porque ninguém usava, era tudo coisas muito práticas. Tanto que nós, e pequenas, que nós havíamos Sim. comprado um dos equipamentos, nosso primeiro equipamento, nós compramos do Oneide Bertucci. Que ele já comprou coisinha mais evoluída, coisinha no sentido carinhoso de falar, Claro. equipamento, né? Uma aparelhagem, como chamava na época. Né, mais sofisticado, já tinha mais receita, o Oneide era um conjunto famoso, né? E nós ficamos com o equipamento do Oneide, que era o primeiro amplificador que nós temos até hoje no nosso escritório. Que sério? é o gelatina com 30 watts. Por que gelatina? Porque o Oneide botou nesse amplificador uma esponja, uma espuma, para que as válvulas não caíssem, porque só se andava em estrada de chão. Então ele botou esse amplificadorzinho que ele ia para amortecer a trepidação. Isso aí. Então nós apelidamos de gelatina. E temos até hoje, quem vai no nosso escritório vê esse amplificador. Olha aí. Só, rapaz. Bom, depois daí nós superamos, então, em outros equipamentos, né? E vieram equipamentos de altíssimo nível, né? Como temos, né? Tivemos até antes da pandemia um equipamento de primeiro mundo, né? Hoje trabalhamos de modo mais objetivo, locando equipamentos, né? Que é mais prático para as constantes viagens, né? É uma nova forma de adaptação aos dias de hoje, né? Sim. Já passei de lá para cá, mas para complementar o assunto. Mas eu entendi, até porque teve uma época ali que o equipamento era tipo raro, a questão de achar equipamentos. Isso Depois começou a tomar uma grande proporção, a se achar, veio novas marcas, qualidade, então por essa visão do Toco, ele estava assim, aquele Martin Sons ali é bom, mas aquele valvulado lá a pressão é melhor. Muitos discos nós fomos gravar em São Paulo, só para Copacabana, para Continental nós gravamos 9, lá em São Paulo, em estúdios das gravadoras lá. E quando dava um tempinho, o Toco sempre pegava as passagens aéreas de volta 2 dias depois de terminado, que nós imaginávamos vamos gravar em 3 dias o disco, mais 2 dias nós vamos ficar em São Paulo. Para quê? Ele ia lá para Santa Efigênia, já com os pilinha no bolso. Às vezes levava até em dólar, porque era mais prático de levar, né? E até levava em dólar, não me lembro disso. E depois, claro, fazia o câmbio lá, vendia os dólares para transformar em dinheiro, né? E muitas vezes pagava à vista lá, assim, né? Mas via as novidades que tinha, eliminação, e tudo, mas muitas casas. Eu não entendia nada, e ele começava a explicar, e os caras explicavam para ele, como ele havia estudado na engenharia eletrônica. E aí, então, os caras falavam numa linguagem que eu não conhecia, mas tudo que ele dizia que nós tínhamos que comprar, eu não precisava nem assinar embaixo, ele já sabia, né? Ele geria toda a parte comercial do conjunto, por muitos anos o Toco geriu, né? E São Paulo era o lugar onde chegava tudo para depois distribuir, né? Claro. Então, sempre nós puxamos parelho aí, cada um na sua atividade, né? E publicamente, eu digo isso com muita alegria, né? Porque sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? Não. Então eu tive sim essa parceria dele e sempre sou muito grato aí pela forma com que sempre nós norteamos, né, o nosso trabalho e nunca nos separamos e nunca vamos separar. Amém? Não, Deus o livre.